eu sou cascavelense. Já estou atuando na área da fotografia já faz uns 15 anos. E o meu foco assim, na fotografia mesmo são as paisagens, né? Eu gosto bastante de fotografar a natureza e também a parte da arquitetura urbana assim, né, da cidade. Gosto muito então de mostrar novos ângulos da cidade de Cascavel, uma cidade muito moderna, muito bonita. Então eu gosto de registrar, e todos os anos eu vou registrando, né, a natureza, as estações do ano. É esse o meu foco na fotografia. E eu comecei, quem que me inspirou, na minha família, meu avô fotografava. Ele gostava muito de fotografar assim, as fotos, gostava de fotografar a natureza. E eu acho que eu puxei essa parte assim, dele, né? Essa parte artística, esse olhar artístico, eu acho que vem de família já. Eu sou gaúcho, nascido na Serra Gaúcha, perto de Caxias do Sul, São Marcos. Vim para cá na adolescência, né? E aqui me interessei por estudar música. E aqui comecei a estudar flauta, violão, piano e bateria, eu tocava, né? E gostando muito da música, resolvi ser profissional. Mudei para Curitiba com 17 anos, em 85. Depois de lá fui para... Daí já comecei a tocar nos bares e shows, né? Como pianista, flautista. Fizemos 6 discos com essa banda. E depois eu voltei para Cascavel e montei um estúdio. Em Cascavel não existia um estúdio de gravação em 90. E aí, a cidade muito nova, a gente começou a fazer jingles, produções e tudo que não existia na época, né? E registrar as bandas, artistas e toda a música que era feita na cidade, mas que não tinha um lugar para se gravar. E isso fez com que eu gravasse músicos da região toda, artistas, bandas de rock, o próprio Ecos da Tribo, que era a banda que a gente gravava sempre Rio e São Paulo, pôde gravar aqui e gravamos o primeiro CD da região, totalmente digital, que chamava Sinais dos Tempos, e um CD que marcou uma época para a banda Ecos da Tribo, mas também para a região, sendo o primeiro CD totalmente gravado e mixado aqui em Cascavel, no ano de 93, 94, por aí. Não nasci em Cascavel, mas moro aqui praticamente há 40 anos, a cidade que eu escolhi, adoro morar na cidade, vejo total crescimento. A primeira coisa que eu fiz na minha vida, se falar em música, foi comprar a fita cassete do Elvis Presley, e até agora sou fã do Elvis. Começou tudo quando eu já tinha ali os seus 11, 12 anos, trabalhando e comprando peças aqui na cidade de Cascavel, no Alto Vício de Cascavel, meu primeiro trabalho, mas antes disso ajudando meu pai, vendendo laranja, pulcã, vendendo ovo e trabalhando em várias vertentes assim com a família, em toda essa minha história, né? Mas primeiramente assim, antes de entrar para a música, toda a minha vida como cidadão, o Serginho Ribeiro, um cara que vem de uma família tranquila e trabalhando muito em vendas de autopeças e depois descobrindo o meu lado musical. Primeiramente então, até quando eu entrei no Herdeiros do Azar, as músicas já estavam prontas. E tem uma coisa muito engraçada, uma vibe maluca, porque eu entrei na banda e eu cantava, como eu falei, Roupa Nova e Fábio Júnior. E os caras tocavam heavy metal no Herdeiros do Azar. E eu, caramba, mais calminho. Eu acho que não vai rolar muito, a minha voz está mais suave. Mas os caras gostaram pra caramba, nos tornamos amigos. Eu fui no primeiro ensaio e não passei no teste. Os caras olharam para mim e Serginho, você é nosso amigo, você é um cara que canta legal, mas tua voz está muito calminha para ser um cantor de heavy metal. Falei, tá bom. Daí teve um aniversário da irmã do Rony Castaman, que era o baixista, né, que hoje também é fotógrafo, era baixista do Herdeiros do Azar. Nessa época estava o Lourenço, o Jean Paterno, que era guitarrista do Herdeiros, e o Rony no baixo. E eles me convidaram para cantar algumas músicas. Eu fui lá cantar umas músicas do Roupa Nova, do Creedence, do Elvis. E aí a música ficou legal. Os caras falaram, quer saber uma coisa, cara? Você canta legal para cantar rock and roll. Vamos mudar o nosso estilo de heavy metal para rock and roll. E aí eu entrei na banda. Aí eu entrei no Herdeiros do Azar. Chamo Everton Oliveira. Comecei na viola caipira, ali com meus 12 anos de idade, né? Estava ali no ano de 2002, mais ou menos. E tocava um pouquinho de violão e tal.
E assistindo a televisão, um dia eu vi a Orquestra Paranaense de Viola Caipira se apresentando. Eles estavam tocando na praça, se eu não me engano, aqui na frente da catedral. E aquilo me chamou muita atenção. Falei, pô, tocava violão, mas não tinha o mesmo timbre, sabe? Não tinha aquela mesma energia que eu vi naquele momento. Aí eu falei assim, olha, chamei meu pai, falei, pai, olha só que legal isso aí, os caras estavam tocando assim, tipo, né? O menino da porteira, e eu tocava isso no violão e não rolava, não era a mesma coisa, sabe? Aí eu falei, olha, pai, eu gostaria de aprender a tocar viola caipira. Falou, tá bom, então vamos lá, vamos atrás desse pessoal aí. Era final de 2002 para 2003. A gente chegou lá, eles estavam entrando em férias. Então eu tive que esperar ainda mais quase 4 meses até que eles retornassem às atividades e tal. Foi um tempo para mim, falei, nossa, que angústia, né? Que angústia. E quando eu cheguei lá, eu conheci uma galera super gente boa. Ricardo Denchusky, né? Que foi o meu professor no meu início, né? E até hoje a gente trabalha junto, graças a Deus. E depois que eu conheci a viola caipira, ali eu comecei uma trajetória bem diferente do violão. Então o violão, eu tocava aquilo, não tinha assim muito ânimo para estudar, só que quando eu comecei a tocar viola, virou-se uma chave. O que antes eu estudava ali 1 horinha por dia, comecei a estudar 5, 6 horas. Ideais, valores banais, mas dentro disso é diferente. Jesus Cristo, você também se vende como eu. Bem-vindo ao mundo dos espaços, onde o caráter não tem lugar. A sua honra é igual a quantas pessoas brigar comprar. Sexo, bom sexo, sexo, prazer, sexo. O que aconteceu na minha vida, né? A gente gravamos o primeiro disco, Misto Quente, em Porto Alegre, e depois gravamos o Filhos das Ruas, que teve a minha entrada no Ecos da Tribo. O Xangai saiu e eu acabei assumindo a voz do Ecos da Tribo. Tocou muito, porque a gente pegava o disco, levava até as rádios e pedia para tocar. Daí os caras tocavam, gostavam muito da banda, e com isso nós apresentamos no Clube do Bolinha, aparecemos demais, a nível nacional, foi uma das bandas, eu acho, do interior do Paraná que apareceu a nível de Brasil. E com isso nos deu a grande possibilidade de começar uns shows grandes também, maiores. Então, sabe que eu acho muito interessante, a gente tem uma arquitetura, assim, uns traços muito modernos, assim, eu acho muito bonito, sabe? Eu acho que a cidade, ela é uma cidade moderna, né? Então nós temos alguns pontos, nós temos a Catedral, temos a Igreja de Santo Antônio também, que é muito bonita, assim, a forma dela. Tem as torres do Central Park também, que são um marco da cidade. Então, e tem algumas praças também, então tem a Praça Itália, né, que ela é uma homenagem às famílias italianas. Nós temos também a Igreja Ucraniana, né, da colonização da Ucrânia. Então, a gente tem alguns pontos turísticos aqui em Cascavel. Eu tento sempre explorar um pouco disso, né, sempre trazer um pouco desses pontos e mostrar para pessoas de Cascavel mesmo e também para quem vem visitar, né? Se a gente for um pouquinho para dentro aqui nas cidades do interior, isso já não é comum, entendeu? Então eu já trabalhei em Santa Teresa, Quedas do Iguaçu, Itaipulândia, e essas cidades têm sim uma defasagem no ensino, às vezes de profissionais que trabalham nas áreas para ensinar essa galera. E tiveram 2 músicas que me marcaram, né? Que você perguntou, 2 músicas aí. Uma música instrumental de um cara lá de Curitiba chamado Rogério Gulim, que eu ouvi, eu estava assistindo, fazendo um workshop, né? Parecido com esse que tem aqui, mas era voltado para música instrumental, no caso de viola, e eu vi ele tocando uma música. Depois que ele tocou essa música, eu falei, cara, que música linda! Nossa, essa música realmente fantástica. Aí eu fui entender a história por trás da música, que ele fez quando a mãe dele faleceu. Pô, quando você sabe do negócio desse, a música toma outra proporção, independente se ela não tem letra, né? Que é no caso dessa daí. Agora eu não lembro se a música se chama Ausência ou Saudade, uma coisa assim. Não vou lembrar o nome da música em si.
Mas ela é uma música que para mim, ela tem uma carga muito forte. Vou tocar um pedacinho dela aqui, pode ser? Pode ser. Deixa eu ver se eu lembro ela aqui, né? Então eu sinto uma ligação forte com a cidade, que é a minha paixão, que é a música, audiovisual, a paixão pela tecnologia, áudio, se misturou com a história da cidade e me sinto orgulhoso de fazer parte dessa história. E é a cidade que eu escolhi para viver, para criar minha família, para morar e curtir com meus amigos. Adoro a cidade, pretendo estar aqui. Estou muito feliz de enxergar um curso desses sobre audiovisual, onde as pessoas têm interesse, né? E têm a oportunidade de ampliar os horizontes e fazer cada vez melhor essa paixão da gente se tornar realidade, que é a música, o vídeo e essa conexão com a emoção e o coração.